É muita gente para falar, né? Poderia começar só com um e direto. Mas isso se chama vontade de servir. Eu tenho certeza que se dependesse dos trabalhadores da casa, a cada 10 minutos um substituía o outro. É a vontade de servir, a vontade de querer ser um servidor do Cristo. E Chico deixou, através de Emmanuel, um pequeno lembrete. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Enquanto o servidor não estiver pronto, o serviço não vai aparecer. E eu rogo a essa chamada do Emmanuel para que vocês levem a sério o convite de estudar o Livro dos Médiuns. Mediunidade é uma faculdade inerente de todos os seres humanos. Ela está em 2 estágios. A mediunidade intuitiva, principalmente nas mães, já repeti aqui algumas vezes. Nos homens acontece quando ele tem a sensação de perigo, ou para proteger-se, ou proteger alguém. Ali é a mediunidade através da intuição. E a ostensiva, que vem por uma série de faculdades. Psicografia é uma delas, psicocinésia, psicografia, psicocinésia, vidência, clarividência, audiência. Tem várias etapas, várias faculdades de mediunidade. Significa dizer que todos nós temos o dever de desenvolver essa centelha de serviço divino que Deus deixou dentro de nós. E só tem um caminho. Vocês podem pesquisar e fiquem à vontade. Não estou tentando ser arrogante não, estou querendo facilitar a vida de vocês. Só tem um caminho, através do intelecto. O ser, enquanto encarnado, desenvolve o intelecto, e o intelecto desenvolve moral. E o moral ele é estruturado através do serviço caritativo, voluntário, despretensioso. É esse labor caritativo que vai desenvolver dentro de nós um sentimento, fortalecendo-nos no caminho de aprender a amar. O sentimento é aquela saudade, a vontade que você tem. Quem trabalha na assistência sabe que no dia seguinte tem vontade de voltar para dar atenção àqueles que receberam no dia anterior, e tem mais vontade de descobrir pessoas que estão precisando tanto quanto as últimas que nós atendemos. Esse sentimento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega uma hora que você percebe que você ama de verdade, que você não espera nada do seu irmão para sentir isso por ele. Nesse momento, você está se preparando para um belo desencarne, com um mínimo de perturbação, para ser abraçado pelos mais altos espíritos, inclusive os gratos, que ficam do outro lado nos esperando. E tudo começa num pequeno livreto, chamado o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho da sua igreja, porque espírita não defende bandeira de religião, defende a religiosidade, a espiritualidade, a relação que nós temos com o único mundo. Nós só temos um mundo para viver em 2 fases, ou desencarnados ou encarnados. Ficou claro isso? Então, dito isso, tivemos um tempo aí atrasado. Eu não sabia que estava interditado, aí me perdi. E agora, como é que eu entro? Sai aqui, sai ali. Bom, Papai do Céu ajuda, e aí manda uma ferramenta chamada Waze, né? Pronto, facilitou a vida da gente. E tive a grata surpresa de encontrar a Júlia ali. Júlia, você tá linda, viu? Nossa Senhora, tanto tempo que eu não te vejo. Beijo nas meninas, tá? E nos cachorros também. Tivemos aqui um tempo atrás, mais ou menos um mês, falamos do problema do ser. É um livro do Leon Diniz, que ele fala o problema do ser, do destino e da dor. Foi escrito em 1908 e foi lançado em 1922. Esse convite me veio através do Centro Espírita Horizonte da Vida. Quando eu comecei a estudar para fazer só a palestra, eu percebi o conteúdo e disse: não pode ser feito de uma vez só. E fragmentei em 3 momentos. Hoje é o 2º momento. No primeiro momento, nós estudamos a evolução do pensamento, o critério da doutrina dos espíritos, o problema do ser e a personalidade integral. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a alma
e os diferentes estados do sono, desprendimento, esterilização, ou seja, projeções telepáticas, manifestação depois da morte e o estado vibratório da alma, a memória, o que fica na memória. Observe que só no primeiro capítulo ainda temos mais 4 itens a ser distribuídos. No próximo, último, que daqui a pouco sai a data, evolução e finalidade da alma, a morte, a vida no além e o que eu mais gosto, as missões. A vida superior, não, mas as missões. O que nós temos que entender como responsabilidade, como trabalho, como auxílio no desenvolvimento da humanidade. Olha que bacana. Tudo que nós fazemos de bom, é uma centelha ajudando o desenvolvimento de uma humanidade. Mais de 8 bilhões de pessoas são beneficiadas. Inclusive com aquele Pai Nosso que nós acabamos de orar aqui. Parece ser tão singelo, né? Tão rápido, e ganha uma proporção que nós não temos ainda condições de mensurar. Eu só quero que vocês valorizem, porque eu tenho insistido bastante quando eu encontro uma casa espírita a dizer: não venham para aqui com passaporte. Aqui não é estação de turismo. Aqui é uma estação de aprendizado. Leve alguma coisa para casa. Reflita sobre isso que você está levando para casa e coloque na prática. Só uma coisa. Não precisa ser tudo que nós vamos falar. Pegue uma que te tocou e grave. Em casa, reflita e se pergunte: como eu coloco isso em prática? Como eu posso fazer disso um hábito na minha vida? E o seu comportamento vai ganhar proporções maravilhosas. Então vamos lá. Falando da alma e os diferentes estados do sono. Quem aqui não sabe o que é desdobramento? Levanta a mão, por favor. Todo mundo sabe o que é desdobramento? E que bacana, hein? Tito, parabéns, você conseguiu. Mais de 90% do seu eleitorado sabe o que é desdobramento no sono. Obrigado, boa noite, vamos embora. Isso é legal. Obrigado, hein? Mas um levantou a mão, é para isso que nós temos que falar também, tá? Todas as noites, no estado profundo, não aquele cochilo. Aquele cochilo ainda não deu tempo para que o perispírito se solte de forma sutil da carne, do corpo, do que ele está ligado. Que ele é ligado pelo círculo do sangue, a circulação do sangue. Aí ele fica ligado. Quando você deita, relaxa, a circulação do sangue fica perene, fica mais tranquilo, não exige tanta pulsação, ele consegue se deslocar e ele vai para onde tem mais afinidade, aonde a consciência nos leva. Se eu sou uma pessoa que gosta muito de jogar bola, vou para um estádio de futebol, não tenha dúvida. Se eu gosto de beber, eu vou para um bar. Se eu gosto de namorar, eu vou para um ponto de encontro. Se eu gosto de trabalhar, eu vou para o serviço. Se eu gosto de servir a Jesus, eu vou para uma missão. Se eu sou enfermeiro, eu vou para um hospital. Todas as afinidades são trabalhadas no perispírito. O perispírito é uma grande impressora. Tudo que acontece aqui imprime para lá, tudo que acontece lá traz para cá, dada a necessidade e se for útil para nós e para os outros, tá certo? Então o desprendimento dá simbolicamente como nós estamos encontrando aqui, ok? E Leon Diniz explica da seguinte forma: a primeira coisa que ele quer que nós entendamos é o que é o sono. O que é o sono para a gente, tá certo? Então vocês talvez não consigam ler aqui, nem eu também com essa distância toda, mas eu vou tentar ler daqui por perto. O sono é simplesmente a alma, deixa eu levantar aqui um pouquinho, a alma que se desprende, que sai do corpo, disse: o sono é irmão da morte. Essas palavras exprimem uma verdade profunda. Sequestrada na carne, em estado de vigília, a alma recupera durante o sono a sua liberdade relativa, temporária, ao mesmo tempo em que o uso dos seus poderes ocultos, a morte, a sua libertação completa e definitiva. Bom, poderes, né? Poderes. Eu evitaria escrever hoje, mas naquela época, 1908, 9, 10, 20... a palavra poder cabia muito bem para que as pessoas entendessem o que ele estava escrevendo. Mas traduzam poder
como necessidades, como algo a conhecer, está oculto dentro de você, e você precisa ser burilado. E você precisa encontrar um caminho para que essa informação chegue, esse aprendizado chegue, e um dos caminhos é o sono. É no sono que nós temos contato com a espiritualidade de forma mais direta, porque enquanto na carne nós estamos em contato com a espiritualidade constante, mas de forma indireta. Porque a vigília nos faz ver esse colorido do mundo, nos faz permitir o assédio, ser assediado e assediar, nos faz permitir obsessões e também sermos obsessores, nos faz permitir também a sensação de ajudar e ser ajudado, nos faz sentir a dor e também provocar a dor, nos faz amar e também fazer amor, fazer com que a outra pessoa te ame. Num simples gesto de abraçar, você está trocando bons sentimentos, mas é relativo, é parcial, porque existe ali um ambiente cativo para que nós possamos viver experiências. E nós estamos no corpo numa condição de prisão. Por quê? Porque a maioria de nós não gostaríamos de estar aqui. Em boa parte da vida nós passamos pelas angústias, inclusive no Livro dos Espíritos ensina isso. O Kardec explica, quando o seu espírito está, ou quando você, espírito, está angustiado, o corpo começa a reagir a essa angústia, significa que você quer se libertar. É um dos processos, inclusive, para um planejamento de suicídio. É a angústia. É quando você não sente mais a vontade de continuar. E isso está ligado diretamente ao seu passado, à necessidade que você tem de viver no presente para projetar um novo futuro. Então é no sono que isso é trabalhado, preparado, acalentado, organizado, inclusive permitido outros erros mais graves que vocês não têm noção que acontece. E aí eu trouxe uma forma da gente entender melhor como funciona isso. Então, enquanto nós estamos deitando, relaxando, eu peguei essa imagem provocadamente, porque a maioria de nós nos jogamos na cama de tal jeito, como se tivesse, quer saber, eu estou cansado, vai por aqui mesmo. E aí vai uma dica, prepare-se para deitar, porque quando você deitar o corpo, você vai levantar novamente. Você deita o corpo emprestado e você levanta, você começa a desdobrar. E com esse desdobrar, você vai para onde você tem mais afinidade, linkado a um cordão de prata, um cordãozinho sutil que tem entre a nossa psique e a nossa condição perispírita. E com base nisso você sai, ou procura uma cidade, ou procura o próprio espaço para poder fazer o seu passeio noturno, buscando alguma informação. Não vai em vão simplesmente, eu quero dar um passeio no espaço agora e vou, não. Você precisa ter uma necessidade. Essa necessidade pode ser curativa. E você se deslocar enquanto sono, isso acontece com muita frequência, tá? Na casa da Caridade Dr. Fritz, sempre tem esse tipo de tratamento e visita espiritual na casa dos pacientes. Então você percebe que eles vão na nossa casa, no nosso quarto, e lá no perispírito eles fazem o tratamento. Depois que eles terminam, você sente o seu corpo ser tomado novamente. Como também ele pode ser em visita às pessoas que nós gostamos e temos saudade, precisamos vê-las bem, porque elas já partiram, elas já estão em casa novamente. E aí perde uma mãe, não consegue se conformar, perde um filho, não consegue se conformar, e alguém, um irmão vem, espera aí, um minutinho só, vamos ali ver como está acontecendo tudo. Aí distante te coloca a observar o ser amado, né, vivendo a sua vida tranquilamente, sem maiores problemas. A nossa vida é espiritual, ponto. As nossas experiências são carnais, outro ponto. Enquanto não entendemos isso, nós vamos ficar nessa confusão achando que a vida é agora. Aqui é uma experiência, aqui é uma passagem, e curtíssima se comparado ao relógio lá de cima. Nossos 80 anos, 90 anos, é fração de segundo na espiritualidade. Você mal saiu, já voltou novamente. Então nós não precisamos mais nos preocupar com esse tipo de perda, porque não há perda, não existe morte, o que existe é mudança de estágio. Nós estamos no estágio agora necessário na carne para que possamos viver essa experiência. Amanhã nós vamos estar em condições de auxílio àqueles que ainda não entenderam tanto quanto a gente. Mas também você pode ir para um estágio de vícios durante a noite. Eu acabei de ler o livro do nosso irmão Sérgio Luiz, que fala do irmão RR, respeitando o anonimato,
E tem uma hora que um ser amigo leva ele para um ambiente onde ele reconhece a presença, a visita de vários amigos dele nesse ambiente, na maior farra, e todos desconfigurados. Não conseguia perceber tão bem a sua fisionomia, dado a pequenez moral que às vezes nós temos por causa dos vícios. Nós ainda não entendemos o que é que o álcool, o que é que o sexo, o que é que os vandalismos, o que é a necessidade desesperada de ganhar dinheiro com um egoísmo acima de para quem tem cabelo, né? Porque no meu caso nem cabelo eu tenho, graças a Deus. O quanto essas coisas fazem mal para a gente. Nós não estamos aqui para sermos perversos, nós estamos aqui para vencer a perversidade. E nós somos perversos conosco quando nos expomos a esse tipo de vida. E na espiritualidade você vê que seres ficam tirando energias, tá vendo? Ó? Como eles ficam linkados na nossa psique, no nosso frontal. Esse aqui está sonhando, né, dormindo, tentando encontrar os pais que gostavam de beber e estão presos a um ser que também fica preso por causa desse comportamento, e aqui há uma dívida mútua. Assim como nós encontramos aqueles que trabalham no caminho do bem, aqueles que não percebem o quanto estão se fazendo mal, porque aqui é pura ignorância e aqui é um caminho de sabedoria. Aqui não é um ser mau, perverso, que nós queremos que, meu Deus, vá para algum... Não. Esse aqui precisa de tanto auxílio quanto esse, talvez mais. Cada um com sua cruz. Mas esse aqui já está em um estágio menos ignorante, mais evoluído por causa dos livros dos médiuns, por causa do Evangelho segundo o Espiritismo, por causa do livro dos Espíritos, por causa do Céu e Inferno, da Gênese, de todas as obras de André Luiz e Emmanuel, de nossa irmã Joana de Ângeles, e tantos outros mártires que escreveram para todos eles e para todos nós. Observem a data desse livro. Não foi agora, 2019. Tá certo? Então, no desdobrar, passamos por todas essas fases e tantas outras que nos slides não cabem, senão passaríamos a madrugada inteira falando só disso aí. E aí ele nos ensina. Às vezes, a alma afasta-se durante o descanso do corpo, e são as impressões de suas viagens os resultados das suas indagações, das suas observações, que se traduzem pelo sonho. Quantas e quantas vezes muita gente aqui já acordou, sonhei a noite toda, mas eu não me lembro. E quando aquele que se lembra e se arrepende do que lembrou? Não, ainda pergunta, eu sonhei, me ligam, fala assim, seu Francisco, por favor. Eu não, Francisco é o suficiente, gente. Eu preciso que o senhor me ajude. É porque essa noite eu dormi tão mal, eu fico preocupado, né? Não desdobrou tal. O que foi que teve? Eu tive um sonho tão esquisito. Olha, eu trabalho, eu nem me intitulo médium, eu trabalho em casa espírita, tentando doar um pouco de energia mediúnica, mas eu não sou adivinho. Eu não tenho bola de cristal para lhe dizer o que é esse sonho aí. Então nem me conte. Por que deixá-la contar, ou ele contar o sonho? Para nós que trabalhamos em mediúnica, vou dizer o que vai acontecer. Se for um sonho de sofrimento, ele vai reviver. E se tiver linkado com um irmãozinho que ainda está apegado, ele vai sentir aquelas sensações. E nós estamos prolongando aquela relação de obsessão mútua sem perceber, porque nós estamos na condição de missionários, de orientadores. Então começa no início da frase, quando falar em sonho, não nem conta. A intimidade dele com a espiritualidade não nos cabe, isso é uma questão de ética. Para que eu quero saber o sonho de alguém? Eu não vou adivinhar a bola cristal dele, eu não vou saber os números da Mega Sena. Então a primeira coisa que eu vou ensinar é, vamos orar? É o maior lenitivo, tá certo? Tudo bem até aí? Bom, então, como todo mundo entende isso aqui, eu vou passar rapidinho, né? Porque se você sabe que é desdobrar, você entende que nós somos espíritos e temos um primeiro corpo fluido chamado perispírito, que eu intitulo impressorazinha. Tudo que tem aqui está aqui, tudo que acontece aqui vem para aqui. E aqui trabalha, se depura até crescer o suficiente para que esta cor amarela fique branca, como está no centro. Essa é a meta de trabalho. E tudo isso aqui só se transforma através da consciência. Quando esse aqui some, só fica estes dois corpos no espaço, trabalhando-se, pegando as suas informações do passado, relembrando algumas coisas que precisam ser ajustadas,
assumindo novos compromissos e rogando, pelo amor de Deus, uma nova oportunidade para reencarnar. Alguns médios ficam aqui doidos para desencarnarem, mas quando chegar lá ficam doidos para voltarem também. Não pensando no suicídio, obviamente, mas porque gostam tanto de trabalhar no outro lado, que querem sair desse corpício. Mas tem que ficar nele até o dia que Deus disser assim, a bateria acabou. Tá certo? Então, este trabalha experiências na Terra, impressões diretas tangíveis, e traz informações através da psique para que este aqui alimente o corpo principal que alimenta os dois. Olha que coisa divina que Deus faz. Se bem que eu queria ter uma barriguinha tanquinho como essa, né? Nossa, bacana, né? Poderia ser uma coisa mais gordinha, né? Mas tudo bem. Entenderam até aí? Tudo claro? Então, seguindo em frente, dentro do nosso mundo, que é o mundo espiritual, e a nossa viagem no planeta Terra nesse momento, há as obsessões também durante o sono. Você está... Quem aqui já teve a sensação de estar sendo estrangulado durante o sono? Não? Vocês falaram a verdade, dizer que conhecia desdobramento, nunca passou por aquela sensação de querer levantar da cama e não conseguir? Ah, tá. E aí você acorda e quer levantar e não consegue, aquilo numa sensação de estrangulamento, não? De impedimento, de que você não consegue nem respirar direito, e de uma hora para outra aquele corpo dá aquela sacudida como se tivesse jogado numa parede. Sempre que eu passo por uma mediúnica, principalmente quando eu encontro um irmãozinho que está muito doente, quando chego em casa eu passo por isso, e essa madrugada minha esposa, essa manhã ela falou para mim, você passou a madrugada com sono muito agitado, novidade. Me conta uma novidade. Esse é o nosso trabalho, é o nosso serviço, não podemos reclamar, graças a Deus. Se eu me movimentei muito, senão que eu trabalhei muito. Tem dia que eu acordo com minhas pernas toda doloridas. Ou eu estava correndo de alguém, ou correndo atrás de alguém, das duas coisas uma. Mas eu estava trabalhando, graças a Deus. E ele explica que a obsessão pode também exercer-se por meio do sonho, até o ponto de causar perturbação mental ao despertar. Aqui está um problema sério para quem não conhece a doutrina dos espíritos. Por quê? O filho acorda falando coisas que não fazem o mínimo sentido, ou a filha. A mãe, o pai, que ainda não estão catequizados pela doutrina dos espíritos, ficam assustados com aquilo e levam para onde? Um psiquiatra. Pulam até o psicólogo. Vou direto para o psiquiatra. Chega lá, o psiquiatra vai diagnosticar o quê? Esquizofrenia. Cientificamente ele está certo. E na verdade é uma obsessão mútua. Uma necessidade de contato para um resgate moral. Ou ele está sendo subjugado e não está percebendo. Ou tem fanatismo por trás. Uma série de outras características morais, sentimentais, que são curadas como uma coisa muito difícil, mas é muito difícil. Olha, é um processo tão difícil. Mãozinha no joelho sentado, oração de São Francisco, ou então um Pai Nosso, ou de Cáritas, um passe, água fluidificada, pronto, resolvido. Olha que coisa difícil resolver. Desde que ele queira, desde que ele acredite, desde que ele permita. O livre-arbítrio dá direito a ele. Então nós precisamos fazer o que para evitar isso? Nós não estamos falando do problema do ser? Tem que ter uma solução aqui, né? Então, por favor, vocês estão na casa espírita e vocês estão na frente de um cidadão que consegue ler padrão, tá? Então não inventa, para não ficar bem na fita. Quem ora todos os dias antes de dormir aqui? Obrigado pela sinceridade. Quem ora todos os dias logo que acorda e abre o olho? Você está bem na fita, hein? É um dever. O próprio Divaldo Franco já comentou várias vezes que a mãezinha dele, depois desencarnou, chegava no quarto dele e perguntava: meu filho, você já orou? Mãe, eu acabei de sair de uma sessão espírita, agora estava numa mediúnica. Você já orou? Você sabe se você vai desencarnar amanhã? Que condição você quer desencarnar nessa madrugada? Então desencarne em contato com Jesus. Vá fazer suas orações. E mais de 70 anos Divaldo faz as orações dele todos os dias, à noite antes de dormir, e todos os dias logo depois que ele percebe que continua respirando. E assim é o dever de todo aquele que acredita na doutrina de Jesus em qualquer religião. Agradecer pelo dia, pode ser um Pai Nosso, e agradecer pela oportunidade de viver. E eu sempre recomendo a oração de Francisco de Assis, porque ela começa assim, ó: fazei-me instrumento de vossa paz. Se você é um instrumento de paz, você vai trazer discórdia para você?
Não vai. Para o outro, muito menos. Então, esta oração ensina a todas as pessoas a ter uma conduta diária melhor. Tá certo? E durante o sono, nós também temos esses devaneios, essas situações macabras, um castelo na cabeça de uma baleia, de uma ponte, uma menina bem vestida. E a explicação é muito simples, não tem nada demais. São os nossos instintos, né, que colocam propriedades misteriosas, nos dando a condição de senhores da vida, achando que nós somos importantes. Nós dormimos com aquela situação de autossuficiente. Eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu negócio, eu sou bonito ou bonita, eu conquisto quem eu quiser, a vida é fácil para mim porque eu sou trabalhador, porque eu faço muita coisa, eu acordo cedo, eu durmo tarde, nada acontece comigo, eu sou super-homem, mulher maravilha. Aí dorme com essa sensação, se sente uma princesa, um príncipe, começa a perceber um castelo. E aqui tem uma tradução também aqui legal, que eu imagino que ela um dia estava presa nesse castelo por ter feito mal aos animaizinhos, também pode ser. E aí ela queria sair desse castelo, mas os animaizinhos não deixavam ela sair desse castelo, pode ser também. Mas o que provoca esse tipo de imagem que não faz o mínimo sentido é você viver uma vida sem sentido. Faz sentido viver uma vida sem servir? Sim ou não? Faz sentido para vocês acordar e não ser útil para alguém? Já diziam, apesar de ser um pouquinho grave isso, né? Quem não serve para servir, não serve para viver. Não, calma, serve para viver sim. E aprender, até aprender a servir. Essa é a meta. Vamos viver encarnadamente quantas vezes necessárias forem para aprender a servir, assim como Cristo veio servir e é o nosso principal exemplo. Aliás, pega a história de todos os outros que seguiram Jesus e veja o que é que eles fizeram na vida. Com certeza não surfaram, não andaram jogando frescobol, certo? Até aí tudo bem? Tranquilo? Ou está muito chato? Tá ótimo? Então nós vamos falar agora do desprendimento, exteriorização, projeção telepática. Pois não, meu irmão. Em relação ao tempo, como é que o tempo se passa nesse plano, na hora que a gente há o desprendimento do corpo, na hora que está dormindo, em relação a esse plano que a gente vive que passa mais rápido, mais devagar, ou é a mesma coisa? Não, essa questão de tempo é relativo. É relativo ao seu padrão. Se você tem um padrão, então vamos botar como exemplo o rancor, o ódio. Ou o ciúme. O ciúme é uma das pragas mais difíceis de ser curado no ser humano, tá? Porque ele tem vários outros sentimentos. Um deles, o pior, é o de posse. Achar que o outro é seu, né? Que aquilo não deve mudar. Então, se você está passando por uma situação e o ciúme está te tomando, o seu deslocamento ele é mais pesado. Porque você está com um padrão totalmente irregular, seus chakras estão irregular, então o perispírito não sai do corpo que está irregular com facilidade. É como se você tivesse uma engrenagem que precisasse ajustar ela antes de você desacoplar. Então está tudo desajustado, a sensação de sentimento é muito forte, então o deslocamento do perispírito é cansativo. Você leva mais tempo para dormir, inclusive, para poder pegar no sono. Concorda comigo? Agora imagine você numa vida com Jesus, uma vida de orações, uma vida de meditação. Como você deita? Antes você toma um banho, você veste sempre uma roupa limpa, você se acomoda, você fecha os olhos com calma, você relaxa. Quando você começa a relaxar, esse deslocamento que acontece. Então depende muito do seu padrão vibratório. A forma como você está pensando, como você está sentindo, vai dizer como você está agindo. Ficou claro isso? É isso que você queria saber? Eu saber sobre o tempo. Na verdade é tipo assim, há pessoas que falam que quando estão dormindo, dormem no intervalo, sei lá, de 4 horas, 5 horas e tem 3 sonhos, e às vezes o sonho realmente é um sonho longo. Aí eu fico perguntando se o tempo passa do mesmo jeito que aqui, tipo minutos, horas, ou se é mais demorado, a proporção, entendeu? Observe que isso não é um controle humano, isso é um controle da espiritualidade. Você vai dormir o suficiente para poder relaxar. E se você entrar em alguma situação que você precisa de socorro, você é chamado para o corpo por misericórdia. Tá certo? E com essa ajuda do seu anjo da guarda, você às vezes entra e sai de situações, sai porque elas não são boas para você, e entra porque você precisa experimentar algo por um tempo. Você tem aquela sensação de que em 8 horas, em 4 horas, 6 horas, você acordou 5, 6 vezes. Aquele acordar, aquele despertar,
é um resgate. Na grande maioria é um resgate, para que você não fique naquela zona porque ela não te cabe. Você entrou nela, mas por misericórdia foi convidado a voltar. Tá certo? Quando você passa a noite inteira dormindo aquele sono de pedra, lembra? É uma necessidade às vezes de tratamento, ou você está envolvido com algum compromisso na espiritualidade e precisa se manter por lá até você terminar. Terminou aquela fase, seu corpo está já relaxado, você vem com novas energias e recarrega ele novamente. Não é o corpo que recarrega o perispírito, é o contrário. Combinado isso? O corpo só fica inerte para poder ficar numa condição que permita sair, permita retornar conscientemente. Entendido isso? Sim, você falou, meu irmão, que você é muito agitado? Não, porque eu tinha entendido que ele tinha falado em relação ao tempo. Ficou claro agora? Sim, ficou. Ficou? Teve alguém que levantou a mão ali. Aqui. Pode falar, meu irmão. A função do anjo da guarda, do desprendimento, geralmente acompanha. Certo. Né? E o desejo do desprendido do anjo da guarda são os mesmos? Porque houve uma ocasião que eu dormindo, eu participei de uma mediúnica lá na casa do caminho. Parabéns. E que é um processo muito difícil. Quando encarnado, é conduzido pelo anjo da guarda para essa determinada função. Certo. Força muito o médico. Procede? O senhor é casado? É que é, ó. Parabéns, viu? A senhora continuaria ao lado dele se ele tivesse ao lado de companhias com palavras difíceis, pejorativas, palavrões, escândalos e deixando a senhora constrangida? Você? Não, minha filha, pelo amor de Deus. Né? Então é a mesma coisa com o nosso anjo da guarda. Se nós temos uma conduta adequada, ilibada, apropriada, eles continuam do nosso lado. Se nós temos uma conduta contrária, nós nos afastamos dele. Se eu durmo numa condição contrária a uma natureza edificante, não é com o anjo da guarda que eu vou passear no espaço não, tá? É o contrário. São com os irmãos que têm afinidade conosco com aquela conduta inadequada. Mas quando eu estou empenhado no trabalho, envolvido de coração no trabalho, esse trabalho é contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, pelo resto da vida. Enquanto você estiver linkado, mesmo sem perceber, você vai para várias mediúnicas, você vai para vários resgates, você vai para várias missões, você para vários lugares trabalhar em nome do Cristo. É o nosso dever como médium. E parabéns por ter ajudado a espiritualidade. Lá atrás uma pessoa está perguntando. Assim, na infância e na adolescência. Certo. A pessoa ter esse controle, ter lembrança, ir para onde quiser. Aí quando chega, idade adulta, compromisso, filho, casamento, acabou-se. Não lembra de mais nada. Sendo que na adolescência e infância existia o controle dele. Exteriorização dos vícios. Você começou a exteriorizar os seus vícios, suas necessidades do mundo, seus interesses mudaram, a sua pureza de infância para adolescência acabou, porque você vem com uma idade muito antiga e está aqui no planeta Terra com 5, 8, 12, 15, 16 anos, já vem a puberdade, aí já começa a ver a barriga tanquinho, aqueles olhos azuis, o desejo sexual acontece, aí você olha aquele carro, já deseja comprar, quer trabalhar muito para ter um carro, quer trabalhar muito para ter uma casa maravilhosa, e não se esquece que o essencial você já tem. E aí se afasta de Jesus, se afasta do seu anjo da guarda. É quando as intenções para te prender naquela necessidade começam a acontecer. Essa é a hora de voltar para a casa do Cristo, para que você possa se render a uma vida simples, a uma vida comedida, porém uma vida reta, cheia de coisas boas que vêm dos outros para com você, e não de você para com os outros. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Bom, telepatia nós falamos, né? Nós temos essa caixinha maravilhosa que nós cuidamos muito mal dela. Quem qualifica o que lê, o que assiste, o que ouve todos os dias? Vocês olham assim, hoje, vou falar assim, o exemplo. Peguei o celular para poder ler o Evangelho e aí eu tenho que abrir o Google, né? E o Google abriu 10 mensagens imediatas. Eu não vou falar o título de nenhuma delas porque eu conheço todos e eu quero esquecer o que li ali. Só o título. Cada um mais macabro que o outro. Às 6 da manhã.
Você acaba de acordar, acaba de fazer suas orações, você vai ler essas mensagens, aí vai assistir o jornal das 7 da manhã para ver a economia, aí vai passar até a hora de sair, se arrumando para se preparar, para se relacionar com pessoas, buscando o vil metal, buscando interesse material, sem ter uma consciência trabalhada. Aí nós vamos queimando ponto a ponto do cérebro. Nós temos a medula pineal, o nosso passado, o córtex central, o nosso presente, o frontal, o nosso futuro. E nós estamos queimando essa energia aqui sem um mínimo de disciplina, sem um mínimo de devoção, sem um mínimo de concentração. Meditação. Quantas pessoas têm a prática da meditação aqui, só para eu entender o número? 1, 2, 3, 4. Eu tenho quase 40 pessoas aqui dentro, 10%. Né? Acordar, ouvir uma música, se concentrar e se conectar. Se conectar com quem? Com nossos familiares, com as pessoas que nos amam e que estão do nosso lado na nossa vida, só que fora do corpo. Mas nós não acreditamos. Só acreditamos quando é maravilhoso, que vê um vulto. Ah, hoje eu vi um vulto. Né? Tá todo dia ali. Eu falo para meus amigos, eu tenho uma família morando na nossa casa. As pessoas assim, o que é que ele está fazendo aí? Esperando a fase dele até ele poder sair do campo de matéria, porque até então, ali para ele é importante. Enquanto ele precisar viver ali, Jesus vai deixar ele viver ali. No dia que for necessário ele sair, ele vai compulsoriamente. Se ele não fizer vontade. Hã? Quem não ajuda? Todos os dias eu tomo café com ele, bato papo, oro junto, fazemos evangelho no lar junto. Até o dia que ele aceitar Jesus, ele vai embora. Enquanto ele não aceitar Jesus, fica comigo tomando café. Qual o problema? Nenhum. E o café da Marta é bom, viu? Tá certo? E Leão nos diz o seguinte, ó. Chegamos agora a uma ordem de manifestações que se produzem à distância, sem o concurso dos órgãos. Ou seja, eu não preciso dos órgãos para poder se manifestar telepatia. Tanto na vigília quanto no sono eu consigo me comunicar telepaticamente. Esses fenômenos conhecidos pelo termo tanto genérico ou vago. Nós ainda não entendemos, não estudamos isso. E de vez em quando os namorados que se apaixonam, aí vai escrever alguma coisa um para o outro. Nossa, você está lendo meu pensamento? Claro que está. Ah, nós pensamos igualzinho. Claro que penso. Nós já estamos há mais de 50 anos desenvolvendo telepatia no nosso meio e nós não valorizamos isso ainda. Nós conseguimos, se permitido for, transmitir informação para o outro sem precisar abrir esta coisa que nos maltrata, esse chicote do corpo chamado língua. Não é não? Chicote do corpo é a língua. A maledicência, coisa ferina, felina, e sempre está olhando para o defeito do outro, esquecendo o seu, né? E ele nos ensina mais ainda, deve ver-se nele o primeiro aparecimento dos poderes de novo, aqui aparecendo, não posso trocar porque veio do livro dele, os poderes futuros com que o homem terrestre será dotado. Eu digo, já é dotado, já era dotado na época dele, e que as pessoas ainda não têm esse valor. Imagine eu e você agora, passando informações. Mas sabe qual é o problema? Porque eu estou aqui tentando pegar a senha do seu banco, porque eu vi que você tem uma graninha lá e eu quero doar aqui para as crianças, então eu quero a senha do banco. Eu quero saber as suas intimidades, eu quero saber as suas fraquezas, eu quero saber as coisas que você pode ficar vulnerável na minha mão, para comer na minha mão. É por isso que nós não temos acesso à telepatia, porque a nossa forma de ler o outro é sempre vil, e não para passar um lenitivo, dar um passe telepático, querer curá-lo, querer ajudá-lo no momento de tristeza. Nós estamos sempre querendo algo em troca e nós não vamos conseguir aprender o amor incondicional nunca, e essa telepatia não vai chegar para aqueles que querem usar as informações dos outros contra eles. Vocês entenderam por que nós estamos bloqueados com telepatia? Agora pega um médium devotadíssimo. Vamos lá. Tito, me corrija se eu estiver inventando alguma história, tá bom? Combinado? Chico Xavier, quantas e quantas vezes leu carta sem abrir? Chico Xavier foi até Divaldo, ajudar Divaldo a escrever uma carta para ele. O Eurípides Barçanufo ia fazer partos, atender pessoas em desdobramento, porque ele não usava a intimidade das pessoas contra elas. Ele sabia uma senhora que estava lá numa outra rua de um distrito, falando mal dele, ele estava ouvindo ela falar mal dele. Falou assim, seu Zé, vai lá falar com a dona fulana, diz ela que eu não tenho culpa disso aí não, tá? Nos escritos de Eurípides Barçanufo. Porque pessoas como essas são dotadas de uma maravilha, de uma moral, de um pudor,
que a elas é dotado todo esse tipo de faculdade. E nós temos o direito a essa faculdade, só não conquistamos o acesso. Temos o direito, mas não conquistamos o acesso. Tá certo? E no dia que nós tivermos essa capacidade, nós não vamos estar mais com nenhum problema na nossa cabeça, porque nós vamos saber nos controlar em pensamento para que possamos ajudar o outro em pensamento, e a nossa cabeça vai ficar mais fria do que aquela cuca beleza do nosso amigo Raul Seixas. Tá certo? Até aí tudo bem? Vamos passar rapidinho pela manifestação depois da morte. Isto aqui é todos os dias, todas as horas de um cemitério, gente. Médium vidente é o que mais sofre, é ver pessoas na frente do próprio túmulo. Eu falo pessoas porque são pessoas, são seres, são filhos do nosso Pai, são nossos irmãos, e estão lá sofrendo a dor do Calvário, a dor da morte, por não compreender que está vivo. O que eu estou fazendo aqui, o que essa imagem representa, olha aí, ó, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tira nada no seu corpo físico que liga a matéria, que está aqui embaixo agora. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos encontrar no centro espírita, como ontem eu encontrei lá em Pacatuba, mães chorando porque os filhos partiram. E aí quando eu expliquei por que uma criança com 1 hora de nascida desencarna, você sente o alívio. Você sente o corpo dela, sabe? Sentar de verdade. Ela começa a chorar de compreensão, e você vê o bem que você faz por você estudar a doutrina dos espíritos e entregar uma informação saudável, verdadeira, conclusa, que explica tudo e faz todo um sentido. E nós estamos vivendo a nossa vida com estas pessoas dentro de casa, como eu convivo desde o dia que eu mudei, achando que isso é uma coisa ruim. E na verdade é a nossa vida. E nós estamos desprezando isso e não queremos ter problema na vida. Qual é o problema do ser? A falta de reconhecer a sua verdadeira vida. Aonde é que está a sua vida? Na espiritualidade. Onde é que está a sua experiência? No corpo. Então, o que é que eu quero levar para a minha vida? O que é que a senhora quer colocar nessa sacola aí? Vamos supor que quando a senhora desencarnar, vai levar essa bolsa. O que é que tem aí dentro? O que é que tem na sua mochila da vida? O que é que tu coloca todo dia nessa mochila para levar para o outro lado? Porque eu vi aqui vários convites. Lá na minha terra diz o seguinte: só vou em festa se for convidado. Eu vi aqui todas as pessoas convidando todos os nós para ajudarmos, para colocarmos na nossa mochila um pouco de piedade, um pouco de amor ao próximo, um pouco de solidariedade. São crianças que não têm noção do que está acontecendo às vezes, ainda. E um pedacinho de carro de R$ 1,99 faz toda a diferença na vida dela. E nós pagamos R$20 no estacionamento privado para poder guardar um carro. Ainda fala assim: esse aqui é meu amigo, parceiro, já rodou altas estradas comigo. E o irmão do outro lado da pista, ali na Dom Luiz, com a plaquinha assim: eu estou com fome. Ah, isso aí é mentira. Isso aí é conversa, é só para tirar dinheiro. E se for, o que é que você tem a ver com isso? Entre ele e Deus, entre você e Deus, faça a sua parte. E aí nós vamos entender o que significa desencarne, o que significa viver de verdade, ter liberdade para viver. Essa é a razão, porque a natureza não dá saltos. Verifica-se mais uma vez: a morte não é um salto, é a separação e não a dissolução dos elementos que constituem o homem terrestre. É a passagem do mundo visível ao mundo invisível, cuja delimitação é puramente arbitrária e devida simplesmente à imperfeição dos nossos sentidos. Tira a foto disso aqui e leva para casa, pelo amor de Deus. Tito, a palestra já está aqui, está com vocês. Manda imprimir só essa página e dá para todo mundo. Se conseguir entender o que ele acabou de passar, metade dos seus problemas vão estar resolvidos. Eu garanto. Eu garanto. Vamos nas formas alternadas da existência carnal e flúdica, o progresso do ser. Vemos, aliás, o desenvolvimento da personalidade prosseguindo uma lei suprema, presidindo a evolução das almas através do tempo e do espaço. Vou ler novamente. Vemos nas formas alternadas da existência carnal e flúdica, não é uma ou outra, é as duas ao mesmo tempo. O progresso do ser, então, não é o regresso
ou pode ser o estacionamento também. Mas há sempre um progresso, nós sempre crescemos em nome de Deus. O desenvolvimento da personalidade, prosseguindo uma lei suprema. A personalidade é desenvolvida por causa da lei suprema, presidindo a evolução das almas através do tempo e do espaço. Deus nos dá essa maravilha e eu estou preocupado com o salário. Deus nos dá essa maravilha, eu estou preocupado em pagar o cartão de crédito em 10 vezes. Deus nos dá essa maravilha, eu estou preocupado o que é que eu vou fazer para ir para a festa de casamento de fulana, que o vestido que eu tinha não entra mais. A calça já está apertada. Percebeu como nós somos pequenos? Cadê a fé? Está onde? Porque se você tiver fé, você dá uma pensadinha assim, perde uns 5 quilos, viu gente? Rapidinho. Aí a calça fecha. Ou você vai simplesmente com a calça aqui de dentro e fala assim, ó, graças a Deus que eu pelo menos tenho uma calça. E aqueles que não têm? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Constantemente. Enchendo a nossa vida de vaidades, de necessidades que não tem necessidade de existir. E aí nós estamos passando por, já finalizando, o estado vibratório das almas da memória. Essa imagem não foi só porque eu achei ela bonitinha não, tá? Ela explica tudo sobre chakras. As pessoas aqui sabem o que é chakras, né? Ainda bem, graças a Deus. Eu deveria ter terminado essa palestra já, estou até com vergonha. Estou falando acho que quase nada aqui, meu Deus. Bom, o espalhar dessas energias está diretamente linkado ao modelo de informação que eu coloco no centro da minha cabeça. Meu jornal, minha revista, meu livro, meu programa de TV, minha relação, as pessoas com que eu amo, a música, o tempo que você tem dedicado a coisa. Ah não, hoje eu estou com uma preguiça. Não, fica aquela rede lá, né? Tem um negócio de rede que é Cabral. É para dizer não, é tão bom que é para dizer não. E aí passa o dia inteiro numa rede, podendo até lavar o carro com o vizinho ali, que seria um barato trocar ali, lavar o carro com o vizinho. Ou sair andando e procurar fazer alguma coisa por alguém. Mas não, tá no sol danado, eu não vou me queimar no sol. Eu não vou, mas o cabra que tá lá, que acabou de torcer o tornozelo, tá precisando de alguém, deu um ombro para levar ele até, que o celular caiu, quebrou, precisa que alguém chame o Uber para ele ir para o hospital, você perde a oportunidade de ser útil. Porque você está dentro de casa, está no seu conforto, está na sua zona. E é isso que você vai mudando. E nesses padrões escuros, ó, estão todos os nossos egoísmos, nosso sentido unitário de ser, a nossa vaidade, o nosso orgulho, está tudo aqui dentro. Quando nós começamos a pensar melhor como muda o padrão começa a ficar mais clarinho, mais branquinho, e você consegue se elevar um pouquinho mais, com um pouquinho só de caridade. E a explicação vem, ó. A vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que hão de variar, aumentar de amplitude e intensidade, consoante ao grau de elevação do ser. Então você nunca vai ser tão pequeno que não consiga se comunicar. O que depende da sua vontade de querer crescer um pouquinho por vez, sem pressa, até que tenha asas para poder você ganhar espaço melhor. Como se faz isso, Francisco? Dá banho a uma pessoa quando ela estiver suja. Vai no asilo, ler para um velhinho. Vai ouvir a gritaria de um monte de crianças no orfanato. Vai numa casa na favela, sem medo de ser assaltado, e entra na casa de uma pessoa que está ali, refém daquela sociedade, e que precisa de um abraço e diz assim, ó, minha senhora, sabe qual é o meu nome? Meu nome é Nós estamos juntos, vamos sair daqui dessa situação juntos, abraça, lava o prato para ela, faz uma comida com ela, divide aquele feijão de currute, como diz lá na Bahia, faça alguma coisa que ela se sinta igual a você, para que ela tenha dignidade. Não dê esmola, dê salário, faça com que a pessoa se sinta bem, e você vai ver que esse padrão todo vai mudar. Porque é assim que funciona. Nós começamos pequenininho, observe o nosso chakra aqui, o genésio, né? Ele está ainda nada desenvolvido, vamos crescendo e já começamos a ter o genésio esplêndido, aí vamos tendo o cardíaco, aí vamos crescendo mais, e vamos crescendo mais, até que esse padrão todo consiga se comunicar com essa facilidade e o seu padrão, a sua áurea comece a vibrar na direção da luz. Isso é fato, viu gente? Isso aqui não é só uma... Me desculpe o tom, mas isso é fato. É assim que nós evoluímos. Leva isso para casa e pratica. E você vai conseguir ser um Leon Diniz,
um Divaldo Franco, um Chico Xavier, um Allan Kardec, um André Luiz, um Eurípides e tantos outros, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, tantas outras pessoas que um dia entenderam isso e começaram a mudar a sua vida, abandonando essas limas, essas escórias chamadas matéria, essas necessidades de ter coisas para poder o corpo estar livre para poder evoluir. Porque ele precisa do pensamento para poder gerar o sentimento e gerar as ações. E aí vem os resultados. Toda a beleza, toda a grandeza do universo vivo se resume na lei de vibrações harmônicas, não desarmônicas. As almas que vibram unissonas reconhecem-se, chamam-se através do espaço. Daí as atrações simpáticas de amizade e de amor. E é assim que nós aqui na casa nos concentramos para poder encontrarmos vocês como família em contato, como está acontecendo agora, em contato direto com essa pleiade de espíritos de amor, abnegados, entregues, cheios de renúncias. É assim, nos unindo, estando próximos, iguais um com os outros, que nós conseguimos abrir esse portal de comunicação. A entidade psíquica penetra com as vibrações de todo o seu organismo fluidico. Esse perispírito, que é a sua forma e imagem, a reprodução exata da sua harmonia pessoal. Se você tiver desarmonia, vai mexê-lo, com certeza, e da sua luz, mas chega a encarnação e essas vibrações vão reduzindo, amortecendo. Por quê? Porque nós estamos no meio aqui, ó, e quando reencarnamos, começamos a ficar denso. Interesse. Escreve isso e guarda. Por causa dos nossos interesses. São contrários aos interesses de Deus. Tá certo? O espírito reencontra-se novamente no seu estado anterior de poder e liberdade. Tudo que nele dormia desperta. Esse é a capa do filme A Viagem, onde Tom Hanks representa de forma magnânima o que é a história de reencarnações em vários corpos. Trouxe aqui para pedir a vocês, assistam quem não assistiu, e assistam mais de uma vez, porque tem dentro desse filme um apelo mediúnico maravilhoso. A Viagem é o nome do filme. Tom Hanks é o ator principal. Todas essas vidas é a mesma vida dele, ou seja, uma vida em progresso, e ele passou por todas essas formas. E vocês vão entender o problema do ser a partir daí também, tá certo? Finalizando de verdade, cada estado mental está associado a um estado fisiológico. Cada estado mental está associado ao fisiológico. A evocação de um na memória do outro traz imediatamente a reaparição do outro. É esse portal que nós não reconhecemos como vida. Nós estamos encarnados e desencarnados ao mesmo tempo. E nós ignoramos essa fase fluídica da nossa vida, colocando aqui dentro tudo que achamos que é o correto. Nescau, Nutella, chilito, farinha, buchada, churrasco, cerveja, noite sem dormir, filme de terror, né? O WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Assim, tudo que você pensa aqui, tudo que você deseja vem para cá. Aí quando você passa pelo portal, o que é que você encontra? Ah não, pegaram todas as nossas roupas, lavaram e chegaram no outro dia, estava alva. Tome aqui, quando você desencarnou, é assim que funciona? Não é não, viu? Tudo que você produzir aqui, vai reproduzir aqui imediatamente, correto? O fenômeno da reconstrução artificial do passado faz-nos compreender que se possa, depois da morte, quando a alma, livre do corpo terrestre, torna a achar-se em presença da sua memória aumentada, memória consciente, memória implacável que conserva a impressão de todas as suas faltas e se torna o seu juiz e às vezes o seu algoz. Essa é a face de quem está tentando se melhorar e procura uma face bonita para se melhorar, para passar bem na fita, porque se eu tivesse esses olhos aqui, Ave Maria, acho que Dona Marta não me encontrava não, Dona Marta, tá? Nada se perde. As camadas profundas do ser se encontram em desfalecimentos e as quedas proclamam também os lentos, os penosos esforços acumulados no decorrer da idade para constituírem essa personalidade, que irá sempre crescendo, sempre mais rica e mais bela, na feliz expansão das suas faculdades adquirida, das suas qualidades, das suas virtudes, quando nós vencemos os vícios. Quando nós aprendemos a vencer os vícios,
nós vamos perdendo essa forma e desenvolvendo essa forma com uma forma mais celeste. Aqui nós usamos o capuz para que as pessoas não nos enxerguem no passado. Alguém aqui tem coragem de contar tudo do seu passado? Eu vou abrir um atendimento fraterno agora, só para ouvir. Se tiver coragem. Eu não quero ser o candidato, tá? Que fique bem claro isso. E aí nós vamos reencarnando em busca dessa luz. Aqui, com esse olhar, com esse sorriso, nós passamos a bondade. Nós precisamos ser de fato a bondade. E não simplesmente falar dela. Não pode só estudar o Evangelho, tem que praticar o Evangelho. Casa espírita não pode só dar passe, tem que levar o passe. Casa espírita não pode só matar a fome da alma, tem que matar a fome do corpo. Casa espírita não pode só dizer que faz, tem que fazer sem dizer que faz. Porque a humildade e a simplicidade faz parte do legado que Jesus deixou para que possamos construir um futuro melhor. E assim nós encontramos a cruz. E a alma vem de Deus, se envolve a Deus, percorre o ciclo imenso dos seus destinos, mas, por mais baixo que tenha descido, cedo ou tarde, pela atração, sobe de novo para o infinito. E o que ela procura? O que é que ela quer ali? Ela procura o conhecimento cada vez mais perfeito do universo, a assimilação cada vez mais completa dos seus atributos, beleza, verdade, amor, e ao mesmo tempo uma libertação gradual das escravidões da matéria, uma colaboração crescente nas obras de Deus. E eu espero de coração que eu tenha conseguido passar alguma coisa, pelo menos uma frase para cada um de vocês, e que essa frase se torne uma reflexão, e essa reflexão se torne uma pequena mudança, porque todos nós estamos precisando de mudança, inclusive eu, e que essa mudança seja boa para você, para a sua família e para todos aqueles que circulam a sua vida. Que Deus abençoe e muito obrigado.